familiares. Desde o início desta epidemia, desde o início de maio, verificou-se um aumento, um crescimento de quase 80% nos casos de coronavírus no Nordeste do Brasil. Vou repetir, 80% de casos de coronavírus no Nordeste do Brasil a partir de maio. Na Bahia, da 14ª à 20ª semana epidemiológica, nós estamos hoje na 22ª, mas esses são dados da CESAB, que eu quero já, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O crescimento epidemiológico na Bahia foi de 3.769%. Vou repetir, da 14ª até a 20ª semana epidemiológica, aqui na Bahia, o quadro de crescimento de casos epidemiologicamente constatados pela Secretaria de Saúde do Estado, o nível de crescimento é de 3.769%. É um grande crescimento de casos em todo o nosso estado. O crescimento médio nesses últimos dias aqui em município do estado da Bahia, Feira de Santana está no lugar número 78, 78ª colocada, com 5,32% desse total, desses 400, computando-se aqui 412 casos. O boletim também do próprio governo do estado da Bahia. Existe um grande aumento de casos no Nordeste e no Norte do Brasil, mas especialmente no Nordeste, em razão desta epidemia ter tido uma característica completamente diferente das outras. Esta epidemia começou em São Paulo com pessoas que vinham do exterior. O primeiro hospital que notificou um caso no Brasil foi o Albert Einstein, que é um dos hospitais de ponta do país. E as pessoas que podem ter acesso ao Einstein são pessoas que têm um poder aquisitivo bem maior. Então, esta epidemia começa no Brasil com uma característica diferente de todas as outras. Não começou com as pessoas mais pobres, começou exatamente com aqueles que tinham mais posses. Isso se repetiu aqui na Bahia, quando no dia 6 de março, nós tivemos o primeiro caso registrado em Feira de Santana, com alguém também que veio da Europa. O que, neste momento, se mostra específico com esse grande aumento de número de casos do Nordeste, é que a epidemia agora está alcançando as pessoas com menos posses do país, tanto no Sul, mas principalmente no Nordeste brasileiro, que é uma das áreas, principalmente no semiárido do Nordeste, no interior do Nordeste, onde nós temos uma grande quantidade de pessoas com dificuldades e problemas de manutenção econômica. Em razão disso, essa epidemia cresce muito nessas áreas de pessoas mais pobres neste momento. Cresce muito na Bahia, a Bahia é praticamente, uma grande parte dela é semiárido, cresce no Nordeste, cresce evidentemente também em Feira de Santana. Então, com esse quadro que nós temos a colocar neste momento, nós fazemos questão de entender que, além de tudo, essa cidade, que é um dos maiores entroncamentos rodoviários do Brasil, polo de clínicas médicas, de hospital regional, hospital estadual instalado em Feira de Santana, grande quantidade de trânsito de toda essa grande região, é uma cidade na qual nós temos uma condição incomum de poder observá-la com as demais cidades do estado da Bahia. Nós temos uma cidade que tem que ser vista de uma forma específica. E eu vou dar para vocês também mais um dado. E esse dado para nós é um dado também importante, que é os dados de letalidade. Feira de Santana está em último lugar, entre os municípios que eu vou aqui elencar para vocês, em índice de letalidade. Vitória da Conquista está com 3,88 de letalidade, Ilhéus com 5,59, Salvador com 3,80, Itabuna com 2,66, Jequié com 2,94 e Piauí com 2,56 e Feira de Santana com 2,04. O índice de letalidade em Feira, os 6 municípios com maior incidência de casos, esse dado é atualizado no dia 27, 2,04. É um dos índices mais baixos do estado da Bahia. Quer dizer, o número de casos que Feira de Santana tem evoluem de uma forma
a evitar óbitos, a não serem concluídos em termos de óbitos, não evoluírem para o óbito. E também, de outro lado, os pacientes curados, com relação ao estado da Bahia, nós temos também uma posição que é muito importante para nós estarmos, aí sim, ao lado do nosso estado. Feira de Santana tem 35,15% de recuperados. O estado da Bahia inteiro tem 34,17%. É perto e é bom que o estado da Bahia esteja perto de Feira de Santana nesses índices de recuperados também. E nós entendemos isso como um trabalho adequado da nossa equipe, é um trabalho de grupo, da nossa Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, dos profissionais de saúde, que tem todo o cuidado em manter Feira de Santana numa linha de segurança, de controle, da forma mais correta e mais adequada também. Eu gostaria que nós estivéssemos juntos aqui agora, tanto com a doutora Melissa Falcão, que é a pessoa que coordena a nossa área de combate ao coronavírus, é infectologista, tem toda a capacidade técnica, além de ser uma médica extremamente respeitada, até porque ela é da Sociedade de Infectologia no país inteiro e das ligações que essa sociedade tem com o Ministério da Saúde, nas observações e na forma como o Ministério da Saúde está encaminhando para o tratamento, para o enfrentamento desse coronavírus. E a secretária Denise Mascarenhas, aqui ao meu lado também, com as informações mais adequadas e imediatas da vivência no dia a dia para o enfrentamento desta epidemia. Bom dia a todos. Vamos esclarecer alguns pontos em relação aos nossos dados atuais na cidade. Temos 88 dias do nosso primeiro caso e nas últimas 3 semanas vimos realmente um aumento muito mais considerável, os casos aumentando de uma maneira rápida. Isso se deve aos meses de março e abril, ter conseguido manter um controle adequado e o número de casos ter um crescimento pequeno diante do trabalho que tivemos nesse controle. E o mês de maio e provavelmente todo o mês de junho é um mês no qual haverá aumento no número de casos. Isso não é uma coisa inesperada, é uma coisa que já estava sendo prevista por nós e que está num quantitativo muito menor do que a gente imaginava. Depois de 88 dias, não esperávamos apenas 441 casos, e sim um aumento maior, com já uma repercussão nos nossos serviços de saúde mais intensas. Então, nossa maior preocupação não é o número absoluto de casos, e sim como esses casos estão influenciando no nosso serviço de saúde, no número de internamentos e no número de mortes. Estamos com a taxa de mortalidade menor do que a esperada no Brasil e no mundo, a taxa média de 3 a 5%, estamos com a média de 2% de mortalidade, então a mortalidade menor do que a do Brasil, e queremos diminuir ainda mais essa taxa de mortalidade. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa do empenho individual de cada um. As medidas que a Prefeitura precisa fazer para esse controle estão sendo feitas, mas cada indivíduo tem que ter um papel central nesse controle. Então, se eu me protejo, eu protejo consequentemente toda a minha família e ela vai ter um risco menor de estar exposta ao coronavírus. Então, não podemos procurar nesse momento culpado, não existe culpados. Estamos lidando com um vírus altamente agressivo, com a capacidade de disseminação muito rápida. Então, cada um é responsável juntamente conosco para a efetividade desse controle. Não podemos culpar o presidente, culpar o governador, culpar o prefeito, e sim, um único e verdadeiro culpado disso aí é um vírus altamente contagioso e agressivo. Então, nesse momento, apesar dos casos terem subindo, não nos encontramos numa situação crítica. Temos leitos aí disponíveis para os nossos pacientes, todos eles terão um tratamento adequado e continuaremos lutando incisivamente para que o número de mortalidade e o número de pessoas complicadas diminua. Temos 441 pacientes, é esperado que a cada 100 casos, 20 precisem de internação. E a nossa taxa de internação é muito menor do que isso.
mas aproveito para fazer um pedido a vocês. Vamos procurar os serviços de saúde precocemente ao começar a falta de ar. Então, tivemos pacientes que já chegaram para nós muito graves, já com insuficiência respiratória grave, com acometimento de grande parte do pulmão. Quando já chega num estágio desse, a chance de a gente conseguir tirar essa pessoa da gravidade é muito maior. Então, quem tiver com suspeita de coronavírus, os primeiros sinais de falta de ar, começou a subir uma escada e cansou um pouquinho, procura uma unidade de saúde para que a gente possa tomar todos os cuidados precocemente. Estamos juntos com você e o nosso maior objetivo é salvar a vida da população. Agradeço a Melissa Falcão e passo para a secretária Denise Mascarenhas para poder ela também mostrar como estamos neste momento trabalhando em Feira de Santana. Bom dia a todos. Fortalecendo as palavras aqui do nosso prefeito e da nossa parceira e amiga nesse comitê, doutora Melissa. Feira de Santana tem números crescentes, sim, como qualquer cidade hoje a nível de país, mas volto a dizer, são números que estão sobre o monitoramento e o acompanhamento da nossa equipe da vigilância epidemiológica em Feira de Santana. Já esperávamos, temos 90 dias, pode-se dizer, do nosso início do primeiro caso em Feira de Santana e a projeção está dentro dos nossos limites que estamos trabalhando. Queria aqui nesse momento dizer que o trabalho é um trabalho de unicidade, cidadão e governo. Nós da Secretaria Municipal de Saúde temos trabalhado ininterruptamente para atender a todos que nos procuram através do 0800. Muitas vezes sabemos da dificuldade, mas o número é intenso, mas em nenhum momento deixamos de atender aqueles que servem e que estão dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos sanitários, como é o Ministério da Saúde, como é o Estado da Bahia, através da sua vigilância epidemiológica e Feira de Santana. Então, a todos vocês que necessitem de informação, nós estamos à disposição. Entendemos que a nossa preocupação maior agora é com o ser humano. Então, pedimos a todos que respeitem o distanciamento social, que respeitem as regras que muitas vezes é orientada pela Secretaria Municipal de Saúde, que, como disse a nossa doutora Melissa, não fique em casa. Nossas unidades básicas, os PSFs, eles estão prontos para orientar, para atender a todos que naquele primeiro momento tenham necessidade de informação. É um vírus que venceremos como todas as doenças que aparecem epidemiologicamente. Isso é fato. Mas para isso precisamos nos cuidar, para isso precisamos ouvir as autoridades sanitárias e entender que a Prefeitura vem fazendo o seu papel, sim. Iremos acompanhar a curva? Sim. Mas precisamos do apoio de todos vocês. E dizer claramente, se tivermos de mudar de estratégia, mudaremos. Porque diariamente o prefeito está reunido com a sua equipe para que possamos estudar todas as medidas que possam dar segurança a todos os profissionais de saúde, a todos os cidadãos. Então, nesse momento, Feira de Santana, sim, está sob controle porque existe uma equipe que monitora e controla todos os casos aqui nesse município. Agradeço a secretária Denise e ouviremos a Renata Maia com as perguntas, Renata, se puderem ser dirigidas para que a gente possa responder. Bom dia a todos. Primeira pergunta do jornalista Augusto Ferreira, blog O Protagonista. Prefeito, o senhor recentemente mencionou a possibilidade de um segundo hospital de campanha para a Covid-19 em Feira de Santana. O que já existe de concreto em relação a isso? Augusto, estamos concluindo e entregando o Hospital Mater Dei. Quando isso for concluído, nós estaremos aí prontos para poder avaliar qualquer outra necessidade, conquanto hajam pressões ainda para que nós possamos precisar de mais leitos de internação. No momento, ainda aguardaremos que o Hospital de Campanha Mater Dei funcione para poder avaliarmos essa segunda opção. Segunda pergunta de Augusto. Prefeito, até ontem, quarta-feira, Feira de Santana
tinha passado de 400 infectados por coronavírus, com 9 mortes. Devido a esses números, o governador Rui Costa divulgou um vídeo ontem à noite, colocando Feira como o município mais preocupante para o estado em relação à pandemia. O senhor concorda com essa afirmação do governador? O que nós mostramos aqui hoje é que Feira de Santana está segura, que o tratamento está correto, que a forma de atuação está totalmente adequada, que todos os níveis que nós temos aqui em Feira de Santana, inclusive os de letalidade, são muito abaixo dos níveis de outros municípios e do próprio estado. Portanto, nós estamos fazendo o que é absolutamente correto, adequado, dentro da perspectiva de crescimento de casos do Nordeste como um todo, da Bahia como um todo, da interiorização da epidemia, mas nós temos certeza que nós estamos fazendo o que é correto e o que é adequado. Feira de Santana, nos seus níveis de internamento, estão muito abaixo, muito aquém dos outros níveis de outros municípios, inclusive do nível médio do estado da Bahia. Portanto, Feira de Santana tem a condução correta e vai manter a condução correta que tem mantido o tempo inteiro. Pergunta agora de Rafael Velame, Rádio Globo. Prefeito, a médica Melissa Falcão, coordenadora do Comitê de Controle do Coronavírus em Feira de Santana, disse ontem em entrevista ao repórter João Guilherme que a Prefeitura deve divulgar o número de casos de coronavírus por bairro em breve. Mas o senhor disse em entrevista hoje que não divulgará nomes de bairros com registros da doença. Afinal, vai ou não divulgar? Eu conversei, inclusive, antes de começarmos com a doutora Melissa, e nós estamos reavaliando essa questão porque praticamente já há um quantitativo em todos os bairros de Feira de Santana. Então, não há dificuldade nenhuma e no momento adequado nós estaremos fazendo uma divulgação dessa forma, já que não se trata apenas de 1 ou 2 ou 5 bairros, mas praticamente de todos os bairros da cidade. Pergunta de Dandara Barreto, da Rádio Transbrasil. Feira tem um índice de hospitalização baixo, no entanto, há relatos frequentes de pessoas que são reguladas para Salvador para tratar a doença. Inclusive, boa parte das mortes de residentes dos municípios foram oriundas de lá. O município tem um controle da quantidade de pessoas reguladas? É possível dizer em números? Eu vou pedir à doutora Melissa que faça essa resposta. Acho que ela, melhor do que eu, melhor do que todos nós, ela pode falar sobre esse assunto. As pessoas de Feira que são transferidas para Salvador e que lá mantém internada com o diagnóstico de coronavírus, ela entra nos nossos dados de pacientes internados no município. Então, independente de estar internado dentro da nossa cidade ou de ter sido transferida para outra, ele continua contando nos nossos dados como paciente internado. Então, conta no nosso quadro geral de internamento, não caracterizando abandono por nós ou não acompanhamento. Continuamos acompanhando todos os pacientes que são transferidos de maneira integral, diariamente, através de e-mail, comunicação com a unidade, e o óbito que acontece também retorna para nossos dados da cidade. Pergunta agora de Rivaldo Ramos, site Central de Polícia. Bom dia, prefeito. Apesar dos decretos provocando o fechamento do comércio, o número de casos da Covid-19 continuam crescendo no município. E a desconfiança é que o problema está em aglomerações em alguns bairros. Por que a prefeitura não divulga a relação de casos confirmados nos bairros como forma de alertar os moradores dessas localidades? Rivaldo, nós estaremos pensando em fazer essa modificação, mas sem voltar o que já aconteceu. Nós tivemos em Feira de Santana restrições a pessoas. A secretária Denise tem uma informação, inclusive, de ontem, com relação a pessoas que estavam com pessoas suspeitas e em volta dessas casas passou a haver um tipo de dificuldade muito grande de mobilização. Estamos avaliando, do mesmo jeito que nós estamos divulgando a quantidade de arboviroses por bairro, isso não modifica essa situação, mas eu acho que nesse momento, se há uma distribuição em todos os bairros de Feira de Santana, eu acho que a informação pode ser liberada e pode ser mais positiva. O importante é não haver o que já houve em Feira de Santana, ao invés de solidariedade, houveram dificuldades de relacionamento entre pessoas, entre vizinhos, inclusive. Denise pode, inclusive, acrescer sobre esse assunto, Denise. O que nós estávamos discutindo não é a dificuldade de citar os bairros. Isso não é nenhuma dificuldade para o município. Como o vírus é algo diferente para todos nós, algo que não esperávamos, a discriminação com as pessoas que são portadoras dos vírus, que mesmo sabendo da letalidade, mesmo sabendo que tem pessoas que já estão curadas, mas muitos vizinhos, em vários bairros, condomínios, em vários lugares,
discriminam essas pessoas. Nós recebemos telefonemas dos pacientes muitas vezes chorando. Para lhe dizer melhor, ontem, há 2 dias atrás, nós soubemos de uma pessoa que queria se suicidar. Então, pensando no ser humano e no próximo, nós sempre estaremos avaliando, preparando a população para que, como o gestor falou, tenha solidariedade, tenha amor ao próximo, porque o vírus está aí, é comunitário, nós não sabemos onde podemos ou não adquiri-lo. Então, com esse respeito ao próximo, a gente vai trabalhando para, assim, divulgar os bairros de Feira de Santana. Tem mais uma pergunta aqui do Rivaldo. Só virar aqui a câmera rapidamente para o prefeito. Ele quer saber o seguinte: diante do aumento de casos da Covid-19, quando finalmente será inaugurado o hospital de campanha, a unidade terá capacidade para atender a demanda? Nós acreditamos que os 50 leitos clínicos e os 10 de UTIs serão suficientes para o atendimento das pessoas de Feira de Santana. É importante identificação e dizer claramente que esse é um hospital para atendimento de pessoas de Feira de Santana. Em razão disso, nós entendemos ser o quantitativo necessário. Se for necessário uma ampliação de leitos, nós já estamos prontos para isso. A doutora Melissa já nos chama a atenção o tempo inteiro que nós estamos tratando de leitos públicos, mas é importante que vocês saibam que nós estamos falando também de leitos privados. A maior parte das pessoas que neste momento estão internadas em Feira estão em clínicas privadas e não em áreas públicas. Então, o que nós precisaremos, se por acaso houver necessidade de ampliação de leitos, estaremos prontos para o mais rapidamente que a gente possa fazer esta ampliação. Esperamos que isso não seja necessário, mas se for, nós temos capacidade sim de fazê-lo e de fazê-lo o mais rapidamente possível. Pergunta agora de Danilo Freitas, Rádio Sociedade News. Prefeito, bom dia. A taxa de isolamento social na cidade continua bem abaixo do recomendado pelos órgãos de saúde. O que o senhor pretende fazer de diferente para aumentar a taxa de isolamento social? Danilo, hoje inclusive estamos aqui com a taxa o nível de isolamento de 48,9%. O estado da Bahia, em média, 54,3% e Salvador, 49,9%. Estamos um ponto atrás de Salvador. Estamos fazendo apelo, fazendo todas as solicitações. Se isso não for suficiente, pode ser que sejam necessárias ações mais drásticas, inclusive mais restritivas em alguns bairros de Feira de Santana. Isso nós avaliaremos no momento certo e no momento adequado para poder vermos que ações, além da conscientização de cada pessoa. Se no centro da cidade está com o comércio fechado, anteontem, tinha uma quantidade de tráfego no centro da cidade que eu não sei exatamente o que é que as pessoas vinham fazer por aqui, já que não tinha nada para fazer do ponto de vista de compra, nem nada. Enfim, é preciso que a gente avalie essa condição das pessoas evitarem a circulação e evitar a circulação do vírus. Feira de Santana está tendo, até tivemos quase 51% e agora caímos para 48,9%. Eu peço mais uma vez a consciência de cada um, em que cada um se mantenha em casa, porque nós temos neste momento um aumento de número de casos muito mais forte em Feira de Santana. Mais uma pergunta do Danilo. Ontem, através do Twitter, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, disse que existe projeção de dobrar os números de Covid-19 a cada 7 dias em Feira de Santana. Já o governador diz que o município é o que mais preocupa entre os 10 com maior incidência da doença no estado. Ainda sem previsão de funcionamento do hospital de campanha, o senhor estuda contratar leitos da rede privada? Não discutir a contratação de leitos da rede privada. O hospital de campanha vai funcionar assim, não tenha. Eu estou lá o tempo inteiro, o dia todo, e esse funcionamento é muito adequado e ligeiro, e o mais rápido que a gente possa. No dia 8 essa licitação foi aberta, no dia 15 ela terminou, 17 nós assinamos o contrato, 20 de maio demos a ordem de serviço. Nós estamos andando rápido para poder a gente entregar essa área, e o que o secretário afirma de dobrar a quantidade de casos, o que o governador afirma da situação de Feira de Santana, nós entendemos que estamos fazendo o que é o mais correto e o mais adequado. E temos mostrado que é importante que isso seja feito. Aliás, eu imagino que, com razão a isso, o próprio governador deva inaugurar o mais rapidamente que possa o Hospital Clériston Andrade, que está há 3 anos aí para poder ser concluído. É importante que isso seja feito de forma rápida, até porque
nos últimos anos. Foram 5 hospitais inaugurados e em Feira de Santana o daqui não terminou ainda. Então, dentre essas observações todas feitas pelo secretário de Saúde, certamente está essa, dessa preocupação dele em rapidamente entregar o Hospital Clériston Andrade, que vai ser também um grande reforço nesse momento a combate da epidemia em Feira. Pergunta agora de Robson Brito, Rádio Globo, de Feira de Santana. Recentemente, a imprensa divulgou um caso de Covid-19 em uma funcionária de empresa terceirizada que trabalha no prédio das secretarias CEPLAN, SEDU e Secretaria de Administração, além de outros 2 funcionários que apresentaram sintomas e foram testados. Quais as medidas adotadas pela Prefeitura para esse caso e qual o resultado dos funcionários que foram testados? Denise, você tem informação? A secretária Denise tem essa informação do Robson Brito, que inclusive é uma dessas pessoas que são funcionários ali próximo da secretaria, onde ele se refere nesse momento. Todos os funcionários foram testados, os funcionários negativados, os que deram positivo estão cumprindo todas as determinações de isolamento. Foi feita toda uma desinfecção na secretaria, inclusive com o próprio produto quaternário de amônia, e dado todas as orientações que devemos ter nesse momento, acompanhando e monitorando. Todos estão sendo monitorados e todos estão indo acompanhando exatamente o que nós esperamos dentro do quadro clínico, sem nenhum sintoma. Então, no momento, não só nessa secretaria, como em qualquer órgão, seja público ou privado, que necessário for, terão as orientações e os acompanhamentos e monitoramento da vigilância epidemiológica de Feira de Santana. Mais uma pergunta aqui para a doutora Denise responder. Existe algum técnico, engenheiro ou arquiteto com conhecimento em RDC 50 acompanhando a obra? Também pergunta do Robson Brito, da Rádio Globo. A obra foi acompanhada pelo engenheiro físico, ele esteve lá, que chamamos, e ele viu todas as bases. A obra foi acompanhada pela Defesa Civil, a obra foi acompanhada pelo físico que está fazendo a baritagem da sala de tomografia que foi feita e criada pelo município, e assim estamos seguindo, já que temos que cumprir, enquanto órgão sanitário, todas as normas sanitárias que exigem para o funcionamento com segurança e respeito à assistência ao paciente. Pergunta agora de Denivaldo Costa, site Portal Cidade Gospel e Cidade FM. Apesar de não ser responsável pelo carro fumacê no município, mas quais as medidas emergenciais para suprir ou intensificar o veículo nos bairros, pois os casos de dengue e seus aliados vêm aumentando? E agora? Eu vou responder, e logo depois Denise responde. As arboviroses, Zika, dengue estão aumentando muito na cidade. Já pedimos, inclusive, que esse carro fumacê que venha de Serrinha possa ser um reforço para nós aqui. Teve problemas com relação ao próprio uso do produto que se usa no fumacê, mas a quantidade de casos está aumentando muito, principalmente nesse período de chuvas, e quando chove e faz sol, a eclosão dos ovos é muito grande, as larvas aparecem, o Aedes cresce muito nesse período. Então nós estamos também preocupados com isso e é necessário que a gente amplie o combate. Temos feito esse combate permanentemente nas casas das pessoas para evitar que as larvas se coloquem e eclodam ovos. A parte do fumacê é para os Aedes aegypti voando. Essa daí, já quando a gente consegue uma redução da quantidade de mosquitos que voam. Mas o importante é que ele seja detectado antes de que essa larva consiga se transformar em mosquito. Enfim, esse é um trabalho que é preciso, paralelamente ao que nós estamos fazendo com o Covid, também ter mais força e mais velocidade, para que a gente evite tanto sofrimento nas pessoas nesse momento. Eu queria reforçar uma parte em relação só a isso Em relação às arboviroses, tem aumentado muito em toda a Bahia, e o fumacê, ela só mata o mosquito adulto, e a maioria dos depósitos de larva de Aedes são no domicílio ou peridomiciliar. Então vamos aproveitar esse período de isolamento que as pessoas estão mais em casa, e cada um vasculhe um foco de mosquito da dengue no seu domicílio, que a gente, tirando esses focos de cada domicílio, a gente não vai ter mosquito adulto. Se a gente elimina a larva, o mosquito não chega a se proliferar e não tem como causar doença. Ótimo.
Então tem mais uma pergunta aqui, do Denivaldo Costa, site Portal Cidade Gospel e Cidade FM. Médicos cubanos. Esqueceu o microfone. Qual a posição do governo sobre as contratações? Existe alguma restrição nacional? Com relação a médicos cubanos, bom, o que existe é que tem que ter revalida. No Brasil, só quem é médico, como eu, é quem tem um diploma brasileiro reconhecido, como é nos Estados Unidos, como é na Itália, como é na Espanha, como é no mundo, na Alemanha, no mundo inteiro. Aqui tem que ter revalida para poder trabalhar no Brasil. Quem tem revalida, trabalha. Pergunta agora de Andréia, do Acorda Cidade. Essa pergunta para o prefeito. Esses números maiores têm relação com os laboratórios particulares que começaram a fazer testes com a população? Quantos testes estão sendo enviados para análise por dia? Esse quantitativo, André, eu não tenho como lhe dizer agora, mas acredito que a Melissa possa esclarecer melhor um pouco também. A gente não tem um quantitativo de quantos testes estão sendo feitos em laboratórios privados. Eles nos enviam diariamente todos os resultados positivos. A gente tem como ter uma resposta do número de casos positivos desses exames que estão sendo realizados. Em relação aos exames do serviço público, estamos coletando uma média de 50 exames por dia, que é considerada uma quantidade alta, e estamos fazendo no máximo de pessoas possível dentro dos critérios estabelecidos. A próxima pergunta é para a senhora. Melissa, Feira de Santana é uma das cidades que mais testa. Eu queria que você reforçasse essa posição. Feira de Santana é uma das cidades que mais testam de todas as cidades que nós temos acompanhamento. Eu queria que você falasse sobre essa questão também. Sim, esse aumento do número de casos em maio, tanto se deve ao momento epidemiológico que vivemos, como à maior quantidade de testes realizados, não só pelo município, como pelos laboratórios privados que estão aí contribuindo nesses casos de diagnóstico laboratorial. E além dos critérios realizados pelo LACEN, que a gente faz as coletas e encaminha pelo Laboratório Central, fizemos uma parceria com o Instituto de Virologia da UFBA e também estamos encaminhando os pacientes que achamos necessários para a realização dos exames lá, na tentativa de ampliar, dentro da nossa possibilidade, a testagem da população. Então, você vai responder novamente. É importante dizer, André, que nós realmente aumentou também por causa dos testes dos hospitais privados, mas o que nós estamos fazendo exames pelo LACEN e outros estão sendo feitos pelo Laboratório de Virologia da Universidade Federal da Bahia. Então, nós estamos usando 2 canais. A outra pergunta também é para a doutora Melissa. O comitê tem informações colhidas com os infectados sobre os locais onde eles supõem que foram contaminados? Por exemplo, através de contato com familiares, ou em locais públicos, bancos, lotéricas, lojas, supermercados, hospitais, festas? Sim, nós coletamos dados de todos os pacientes que confirmam detalhadamente, em busca de um vínculo epidemiológico, contato com algum caso positivo, ou locais que eles circularam, que nesse caso, quando não tem esse vínculo epidemiológico, é considerado transmissão comunitária. Temos muitos casos de transmissão comunitária na cidade e vimos esse aumento do número de casos exatamente nesse período que começou a haver transmissão já sustentada no município. E muitas das pessoas me chamam a atenção, por exemplo, eu tenho um paciente de 24 anos que está internado sem nenhuma comorbidade de uma unidade privada da cidade e eu perguntei a ele, você estava fazendo isolamento? Você está trabalhando? Não estou trabalhando. Você estava fazendo isolamento? Estava fazendo mesmo? Não muito. Né? Então a gente vê um crescimento, principalmente na faixa etária de 20 a 50 anos, e as pessoas precisam ter consciência de que se tem um isolamento, não é para sair para um jogo de futebol, juntar 100, 150 pessoas, não é para reunir as pessoas e tá aglomerando. Então, eu acho que o fator principal disso aí não é o trabalho que a pessoa está realizando, e sim a falta de cuidado no momento que está circulando em geral, ou em lazer, ou às vezes sem até necessidade pela cidade. Tem mais uma pergunta para a senhora. Pergunta agora de João Guilherme, TV Subaé. Pelas projeções da Prefeitura, Feira de Santana estaria com o número de casos confirmados que temos hoje? Era maior ou menor? Esperávamos um quantitativo muito maior, né? A gente esperava que em abril a gente já tivesse alcançado esse quantitativo que a gente tem hoje.
Então, a gente, diante de todas as medidas, a gente conseguiu fazer uma detecção precoce do primeiro caso, fez o controle corpo a corpo, indo inclusive nos primeiros casos na casa de cada pessoa para evitar que essa pessoa tivesse necessidade de ir para um serviço médico. Agora, nesse momento, isso não dá para ser feito mais pelo quantitativo grande, não temos como ir na casa de cada pessoa, mas continuamos fazendo esse monitoramento de cada um da maneira que conseguimos. Quando Feira de Santana alcançará um platô, a estabilização no número de casos, é possível prever uma data para isso? Eu acho que não podemos falar em platô ainda no Brasil, né? O Brasil ainda está aí ascendendo, então não podemos falar com segurança numa data de platô, nem no Brasil, Rio, São Paulo, que é onde teve a maior incidência, Salvador, Bahia, e nem Feira de Santana. Feira de Santana está começando o seu aumento do número de casos. Então, a gente não pode, por enquanto, falar em platô. Isso a gente só vai saber quando ele começar a ser atingido, quando a gente começar a ver a estabilização mantida desses dados. Então, não tem como a gente fazer a previsão. Vai haver um platô daqui a 5, 10, 15, 20 dias. Isso a gente vai vendo no dia a dia, ao longo das semanas e dos meses. É importante que a gente explique também que platô é quando se atinge um determinado limite, no qual o número de casos novos praticamente se iguala com as pessoas recuperadas. Isso não existe ainda na Bahia, nem existe ainda no Brasil. Isso só acontece, e isso acontecendo, a tendência é uma tendência que haja um declínio logo após. Mas é importante mostrar que, do ponto de vista epidemiológico, nós estamos ainda numa rampa de subida ascendente, e para isso é preciso que as pessoas ajudem a evitar a transmissão do vírus. Pergunta agora de Renato Ribeiro para a doutora Denise Mascarenhas. Como estão sendo encaminhados os casos suspeitos de coronavírus de pessoas que procuram as UPAs? Os cuidados para evitar uma contaminação de médicos e enfermeiros? Todos os pacientes que busquem os nossos serviços, sejam eles no pronto atendimento ou nas unidades básicas, todos os nossos profissionais estão munidos de equipamentos de proteção individual para cuidar desse paciente. Todo paciente com síndrome respiratória aguda que chegar aos nossos serviços, eles serão tratados como caso suspeito. E assim será cuidado como tal, com toda a proteção que é devida para os profissionais que ali estão assistindo ele. Mais uma pergunta para a senhora. O número de testes para se detectar o coronavírus ainda é insuficiente? Existe previsão para um aumento de testagem em massa, principalmente nos bairros? Bom, são duas perguntas diferentes. A testagem em massa, possivelmente estejamos falando do teste rápido. O teste rápido, Melissa também pode colocar, que a gente sempre está discutindo isso, não é um teste que nos dá a confiança de ser diagnosticado, de ser usado como padrão, né? Então, o teste rápido ele foi criado para que possamos criar políticas públicas e ações estratégicas rápidas, principalmente em profissionais de saúde, profissionais de segurança e idosos familiares desses profissionais. E quanto ao teste padrão, que é o PCR, esse é fornecido pelo Laboratório Central, é o teste que se considera padrão ouro, e nós recebemos à medida que solicitamos, eles disponibilizam uma quantidade para a feira e toda a região que assim necessita. Pergunta agora para o prefeito de Renato Ribeiro. Prefeito Cober Martins, ontem o governador Rui Costa fez uma análise dos casos de coronavírus na Bahia e disse que Feira de Santana está com o sinal vermelho ligado e afirmou estar preocupado com os altos índices de contaminação na cidade. Tivemos um feriado prolongado, estabelecimentos foram interditados nos bairros e mesmo assim os casos aumentam de forma exponencial. O que fazer agora? Aumentar o nível de restrições que nós estamos fazendo, a fiscalização que está forte. Nesse momento, nós estamos trabalhando exatamente para poder manter essa decisão, que é uma decisão do governo do estado e nossa de Feira de Santana, para aumentar a dificuldade que as pessoas possam ter de procurar sair das suas casas para que elas possam ficar em suas casas. É ampliar o que nós já estamos fazendo, Renato, desde o dia 6 de março. E quando o governador disse que Feira de Santana ligou o sinal vermelho, não ligou o sinal vermelho agora, não. Nós ligamos o sinal vermelho, foi no dia 6 de março. Aí nós começamos a atuar todo dia. O governo do estado não começou lá no 6 de março. 6 de março começamos nós. Aí nós ligamos para o sinal vermelho de alerta.
ligamos o sinal vermelho de prevenção, ligamos o sinal vermelho de trabalho. Isso o sinal vermelho, Feira ligou há muito tempo atrás, para que nós tivéssemos hoje a situação que nós temos. Não precisa ninguém ligar sinal para a gente, muito pelo contrário. Tá certo? Aqui em Feira a gente sabe muito bem o que faz. E nós começamos a fazer isso lá atrás, há 88 dias atrás, que Feira de Santana está fazendo o que é certo e o dever que tem que ser feito. Então, nós continuaremos na linha do que precisar ser feito o melhor, e o melhor que for feito vai ser ainda preciso melhorar ainda mais. Se nós precisarmos mudar de estratégia, não há dificuldade nenhuma, tá certo? Tem uma Secretaria de Saúde apta para isso, tem uma equipe de médicos, enfermeiros, médicas, técnicos, motoristas, todos estão imbuídos nisso. Tem uma infectologista que Melissa, que é uma pessoa absolutamente técnica e competente para poder nos orientar em qualquer mudança que for para o benefício das pessoas. Portanto, o sinal vermelho de Feira foi aceso em 6 de março, quando a gente teve o primeiro caso, e nós estamos trabalhando duro até hoje para ter o resultado que nós temos. Pergunta agora de Rafael Marques, Rotativo News, Sociedade News FM. Prefeito, por qual razão não divulgar os bairros e distritos de Feira que possuem casos confirmados de coronavírus? Inclusive, essa pergunta já foi respondida aqui. Ainda tem mais perguntas. Tem muitas perguntas ainda. Estou só colocando a ordem aqui das pessoas que mandaram primeiro. Vamos lá, seguindo aqui com Hammurabi. Jornal Folha do Estado. Prefeito, quanto ao isolamento social, qual foi a taxa registrada na terça-feira e qual a avaliação feita com antecipação dos feriados? Houve uma queda, Hammurabi, né? Paradoxalmente houve uma queda. Hoje nós estamos com 48,9, 49, chegamos até ter no final da semana 51% de aumento de isolamento social. Infelizmente, nós estamos tendo uma falta de colaboração das pessoas, isso aqui se mede aquelas que têm celular e aquelas que se moveram, e o celular e as operadoras localizaram uma mudança nessas pessoas aonde elas acionaram o seu celular. Mas mesmo assim nós achamos que tem que haver uma restrição ainda maior da circulação de pessoas. Tem mais uma pergunta dele. Com relação aos pacientes, grande parte está em isolamento domiciliar, sem hospitalização. Isso não relaxa as ações para deixar pronto o hospital de campanha que ainda não está pronto? Não, Hammurabi. É bom que as pessoas possam ficar em isolamento nas suas casas mesmo. As pessoas que estão internadas em hospitais correm risco de infecção e outros riscos também. O hospital é só quando não tem jeito. Se eu precisar ficar em algum lugar isolado, eu vou preferir ficar em minha casa. E não relaxa muito, pelo contrário. O hospital de campanha e os outros hospitais privados, neste momento, que estão atendendo, são aqueles que têm que atender os casos graves. Nesses casos aí, é importante que as pessoas estejam. E nosso hospital de campanha vai funcionar sim, para poder atender exatamente esse tipo de necessidade, que é a necessidade imperiosa da manutenção da vida, já no momento que é preciso que não possa se ficar em casa de forma nenhuma. Pergunta agora da TV Caldeirão. Bom dia, prefeito. Como o senhor está analisando alguns segmentos da rede empresarial de Feira de Santana pressionando para que se abra o comércio, no momento crítico que vive a cidade com o crescimento do coronavírus? Eu acho que é direito de todos os empresários pleitearem exatamente o que eles estão pleiteando. Reconheço o direito, não tenho dificuldade nenhuma com relação... A relação é uma relação sempre aberta. Hoje de tarde nós vamos ter uma conversa novamente. Toda semana nós estamos conversando permanentemente com os empresários. O que nós estamos avaliando é exatamente esses quadros e essas dificuldades. E nosso objetivo é exatamente a vida. O dos empresários também é a vida. Mas o que eu quero dizer é que nesse momento a vida tem um grande preço que não pode ser pago, que é o preço da morte. Então nós vamos fazer isso com muita segurança, com muita tranquilidade. E Feira está bem hoje, graças a Deus, nós estamos mantendo esses números, porque lá atrás nós conseguimos começar mais cedo. E o importante é que a gente possa terminar e vai acabar, essa epidemia vai acabar, e que a economia possa se recuperar. E vai se recuperar também, mas é preciso que nós tenhamos gente, irmãos e amigos, para poder, nesse momento novo da nova economia, do novo Brasil, estarem vivos para poder participarem dela. Ele quer saber se o senhor vai manter o comércio fechado ou vai ser prorrogado o decreto. Eu vou exatamente no momento adequado, eu vou decidir sobre isso. Por enquanto, agora, eu estou preocupado exatamente nesses números que nós estamos vendo aqui agora. No momento certo eu me posicionarei. Pergunta agora do repórter Bomba, Rádio H1.
Vai ter divisão no atendimento nas policlínicas para quem está com suspeita de coronavírus, zika e chikungunya? Denise, se você... Na realidade, ela já existe essa divisão. Todo paciente que chega com necessidade de isolamento, ele tem o seu local de isolamento. Nas unidades básicas também temos, como temos nas unidades de pronto atendimento. Se chegar na policlínica com suspeita de uma síndrome respiratória aguda, que pode ser o coronavírus, terá o seu local de isolamento, assim como dengue, chikungunya e demais comorbidades e doenças que possam procurar o serviço de pronto atendimento, que não podemos deixar de atender. Pergunta 2, ainda com relação à policlínica. A policlínica da Queimadinha, estava todo mundo junto, pessoas com suspeita de coronavírus, chikungunya e zika. Ele está querendo confirmar essa informação. Então não procede, inclusive não é uma policlínica, a policlínica ela é mais baixa complexidade, é uma UPA, e nós convidamos para conhecer, conversar com o diretor e ver as unidades que temos de isolamento. São unidades que foram totalmente organizadas para atender esses pacientes. Pergunta agora de Alberto Peixoto, prefeito. Observa-se que o número de casos tem aumentado de forma alarmante. Em 15 dias dobrou o número de infectados. Não já está na hora de decretar o lockdown? Eu acho que esse negócio de fechar tudo, está todo mundo traduzindo esse negócio de lockdown de uma forma muito em inglês. Fechar tudo é sempre uma situação última e complexa e difícil. É uma cidade desse tipo, com a quantidade de mais de 614 mil habitantes, com a quantidade de estradas que aqui circulam, não é uma cidade fácil dizer que fecha tudo. O que nós estaremos avaliando com cuidado é exatamente no momento que for adequado e nos lugares que for necessário. Se tiver que se tomar alguma atitude de maior restrição, nós teremos também a capacidade de definir isso. De qualquer forma, não é o prefeito que vai escolher, não é o prefeito que vai decidir. Nós temos que ouvir o pessoal da vigilância epidemiológica, temos que ouvir a infectologia e todo esse critério técnico para que, se tomar uma atitude dessa, ser uma atitude absolutamente correta, adequada, no momento certo e com a participação das pessoas. Não é simplesmente vou fechar, tranca a rua, tranca tudo. Eu acho que não é por essa forma, não. Pergunta agora de Mário Sepúlveda, Jornal Folha do Estado. O que está faltando para ter uma fiscalização nas periferias e principalmente à noite em Feira de Santana? Está tendo, Mário, está tendo e está tendo firme aí também. Nós estamos trabalhando o tempo inteiro desde a última semana. Já fechamos mais de 120 estabelecimentos. Isso está acontecendo, inclusive convidar a você, se você quiser participar com o grupo que está na rua nesse momento, fazendo essa fiscalização preventiva integrada, para a gente verificar e te dizer exatamente como é que estão funcionando. Eles estão na rua agora. E eu acho que nós podemos cada vez mais ter a participação de vocês e divulgar ainda mais essas ações. Tem mais uma pergunta aqui do Alberto Peixoto para encerrar a coletiva. Estamos vivendo um momento de caos. Não seria o caso de flexibilizar o Revalida por um período? Fazer depois? Caos não justifica acabar com revalida, não é por aí. Inclusive, há uma ação das universidades estaduais aí para poder fazerem revalidações que não é da responsabilidade nem da competência delas. E eu falo isso como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse movimento não é um movimento correto. Existem sim órgãos nacionais que fazem exatamente essa revalidação. Entendemos importante a participação de profissionais médicos e profissionais médicos de outros países também. Mas queremos ter com eles o mesmo tipo de atitude que tem conosco lá fora, o mesmo tipo de reciprocidade. É assim que a gente é. Se eu quiser trabalhar nos Estados Unidos, eu vou gastar 4 ou 5 anos para poder tentar me inscrever para ver se eu consigo trabalhar por lá. Não é a mesma situação daqui. Então não é por isso aí. Aliás, é importante dizer que nós temos aí mais de 12 mil residentes, médicos residentes, no primeiro ano de residência, que até semana passada não tinham recebido sequer os salários seus referentes a fevereiro, março e abril. Médico nós temos. As pessoas estão prontos para poder trabalhar. O importante é que a gente tenha, além disso também, uma quantidade grande de pessoas que possam também, e fomos treinados, eu fui treinado e nós treinamos lá na UF 106 profissionais de saúde para fazer intubação endotraqueal. Quer dizer, se por acaso essas pessoas que estão trabalhando se contaminarem, nós vamos ter um grupo de reserva para poder atuar também nessa área. Perfeito.
exatamente 147 estabelecimentos comerciais fechados já no centro. 147 estabelecimentos comerciais fechados a essa altura nos bairros e centro de Feira de Santana. Então encerramos a coletiva. Obrigada a todos. Um abraço a todos vocês, muito obrigado e reiterar que Feira de Santana está muito bem do ponto de vista de acompanhamento técnico. Agradecer a doutora Melissa Falcão, que coordena nossa área de combate ao coronavírus, agradecer a Denise Mascarenhas e a toda a equipe da Secretaria de Saúde que lutam todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, plantão em 24 horas em todas as áreas, para que a gente possa fazer o melhor. Agradecer a Renata Maia e toda a equipe que está conosco aqui na Prefeitura e agradecer muito mais a vocês pela oportunidade de estarmos juntos.